E quando você descobre que foi manipulado o tempo inteiro, quer numa relação pessoal, ou numa relação social, ou até numa relação política? É extremamente desagradável, não é? Veja, nenhum de nós escapa de ser manipulado. E nenhum de nós é santo o suficiente para não manipular uma situação ou outro. Mas vamos falar de quando somos manipulados. A sensação é terrível quando você descobre. Geralmente agimos por emoção. Na relação amorosa, quando o outro é narcisista e nos manipula, a gente permitiu. Pela emoção, pela paixão, pelo chamado amor, a gente aceitou ser manipulado até o dia que este sonho acaba. E este sonho pode durar 1 ano, 6 meses ou até 25 anos, 27 anos, com o outro aceitando ser manipulado, ou a gente aceitando ser manipulado, por emoção, por zona de conforto, até que acorda e descobre, não quero mais isto, não aceito mais, eu fui manipulado. A manipulação, ela é tipo um conto de vigário. Ela tem 2 pontas. Não existe um único criminoso, entre aspas. Todo mundo quer tirar proveito da manipulação. Na relação amorosa, por exemplo, o apaixonado se permite ser manipulado porque terá ganhos com o reconhecimento pelo outro do seu amor. Então sempre tem o otário, que na verdade quer ser esperto, e o esperto, que na verdade é um otário. Vamos avançar um pouco mais nessa história. É sempre movido pela emoção que a gente se deixa enredar na manipulação. Na área política, por exemplo, tomamos posições de defesa intransigente de um grande herói da pátria, de um mito, olha aí o mito, de um herói trabalhador. Criamos uma idealização porque nos convém à nossa zona de conforto, nos adequa ao nosso pensamento e nos deixamos manipular por essa situação emocional. Por causa dessa emoção, nós nos enredamos na manipulação. As massas, por agirem emocionalmente, são facilmente manipuláveis. Haja à vista Getúlio Vargas como manipulou a classe trabalhadora durante a sua ditadura. E continuou manipulando quando foi reeleito. Haja à vista Carlos Lacerda, o agitador, o corvo do Guanabara, completamente oposto a Getúlio Vargas, o que ele manipulava a massa de direita contra Getúlio Vargas. Eram 2 manipuladores de primeira linha, Getúlio Vargas e Carlos Lacerda. E entre esses 2 a massa brasileira navegava, ora apoiando Getúlio, ora apoiando Carlos Lacerda. Nós vimos isto exatamente entre Bolsonaro e Lula. Não estou dizendo que Lula seja um manipulador, mas é claríssimo que a extrema-direita manipula brilhantemente, fortemente a massa, grande segmento da massa brasileira. Com um discurso que parece antissistema, um discurso revolucionário, este lobo que é a extrema-direita vai captando adeptos. Chegaram a colocar 500 mil de pessoas na Avenida Paulista numa manifestação de camisas da seleção, verde e amarelas, as pessoas embrulhadas na bandeira brasileira como se fosse pano de chão ou pano de prato. Qualquer estrangeiro que visse de fora diria, é uma grande manifestação democrática. Eles lutam pela democracia e pela liberdade no Brasil contra a ditadura dos comunistas. Pura manipulação. O fato de ter massa na rua não quer dizer que a democracia está completa. O fato de mobilização de massa pela direita não significa consciência política ou estar do lado certo da história. Haja à vista a manipulação de massa feita por Mussolini ou por Hitler. Hitler conseguiu a adesão imediata e total de mais de 90% do povo alemão, manipulando com promessas vãs, com histórias para carochinha, com histórias para boi dormir, e que a massa foi manipulada. A mesma coisa Mussolini. A mesma coisa, em menor escala, Bolsonaro fez com a massa brasileira, falando em nome da família, contra a diversidade de gênero, contra a transexualidade, defendendo banheiros distintos, que as crianças vão ser pervertidas com banheiros únicos. Tudo isso que cai como uma luva para um eleitorado conservador, para quem quer uma zona de conforto e que as coisas estejam no seu lugar. E manipula. Eu me lembro que durante a ditadura em 1968,
criou o Conselho Superior de Censura, que reunia vários intelectuais. Por volta de 1980, nós ainda tínhamos esse Conselho Superior de Censura. E nele havia um camarada que era da área teatral, que passava para nós que ele era o grande defensor das liberdades, da liberdade de expressão contra a censura, dentro do Conselho Superior de Censura. E a gente apoiava ele e ia direitinho para esta boca de lobo. Até que um dia, a chefe da Polícia Federal, lá da Bahia, que era uma mulher democrática, que não coadunava com a ditadura militar, foi pessoalmente na minha casa e dizer: olha, não confie em fulano, porque ele é lobo em pele de ovelha. Vocês pensam que ele é legal? Ele faz isso para fora. Dentro do conselho, dentro do governo, ele entrega vocês todos. Você só pode confiar no fulano de tal. E disse o nome: Pompeu de Souza. Você só pode confiar em Pompeu de Souza, que mais tarde foi eleito senador. E a gente pensava que o Pompeu de Souza, por ser apagado, por não jogar e não manipular a gente, era um camarada que não tinha nada a ver, que estava ali no Conselho de Censura aceitando a ditadura. E a gente achava que o grande elemento contra a ditadura dentro do Conselho de Censura era aquele camarada. E na verdade ele era lobo em pele de cordeiro. Que é a manipulação maior do que o Cabo Anselmo fez com os companheiros que vinham de Cuba, que vinham do exílio diretamente para a morte no sítio dele. Ele manipulava para a morte o Cabo Anselmo. E a gente, guiado pela emoção e pela fé cega, toma partidos emocionais, toma partido emocionalmente e se deixa manipular. Manipular por lobos em peles de ovelha. Estejamos muito atentos. Não vamos no primeiro impulso. Agora é difícil dizer isso quando se é latino, quando se tem o sangue quente. É difícil conseguir botar uma racionalidade, um limite. Espera aí, deixa eu estudar melhor essa situação. Pode ser assim? Não, não é bem assim. Eu vou dar um exemplo para vocês. A mídia corporativa, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, a Rede Globo, a Rede Record, a Folha de São Paulo, o Globo, nenhum deles se refere a Castelo Branco, Ernesto Geisel, Garrastazu Médici, Costa e Silva como o ditador Costa e Silva, o ditador Ernesto Geisel, o ditador Emílio Garrastazu Médici. Mas se referem a Maduro como o ditador Maduro. Se referia até então ao Xi Jinping da China como o ditador chinês. Agora não tem mais esse epíteto para o ditador chinês. Por quê? O que é que mudou? Hein? O que é que mudou? A orientação do grande pai do norte, dos Estados Unidos, a orientação da Faria Lima, a orientação dos interesses comerciais. O que é que muda? Por que é que esses ditadores brasileiros, presidentes, generais, não são citados pela mídia corporativa como ditadores? Como o presidente Costa e Silva, o presidente Médici, eram ditadores. Sempre foram. E a gente se esquece disso porque a mídia passa o pano e manipula a informação. O ditador do momento é o Maduro. Não é o Xi Jinping. Não é o Fidel Castro. Não é o Canés, lá de Cuba. Não, o ditador é o Maduro. O ditador é o Ortega, da Nicarágua. Depois isso muda. Isso toma outro rumo. E a gente vai sendo manipulado. Não quero dizer que um ou outro não sejam ditadores. Quero dizer apenas que a gente tem que ter um distanciamento emocional dos fatos. Seja na vida pessoal, na vida amorosa, na vida social ou na vida política. Ninguém gosta de ser manipulado. E quando a gente aceita, culpa o manipulador, mas não percebe que a gente aceitou uma zona de conforto porque nos era agradável e nós tínhamos ganhos com aquela manipulação. Até o momento que não nos serve mais, e aí o culpado é o outro. É o tal conto do vigário que eu me referi no início. Seja lá como for, vivamos com alegria. A emoção. A alegria é uma emoção. É uma das formas de emoção. A gente se emociona, tanto quando chora, como quando ri. E continuemos na luta, sempre. Muito atentos para não sermos manipulados por lobos em peles de ovelha. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.